Vamos orar, gente. Um salve. Quem não conhece, eu sou o Evangelista Pensador. Alguns já conhecem, né? Eu tenho esse personagem no YouTube, Evangelista Pensador. Então hoje eu vou ser o Evangelista Pensador. Amém? Eu uso boné e tal, né? Falo com o pessoal jovem. Um salve aos jovens que estão me ouvindo aí. Então, hoje o Evangelista Pensador vai pregar. E o papel do Evangelista Pensador é pensar, né? É pensar. Vamos orar? Querido Deus, nós entramos na Tua presença, pedimos que o Senhor abra a nossa mente para que pensemos, possamos pensar acerca do Teu Evangelho, pensar acerca da vida, de tudo, Pai. Que não possamos ser gado, que o sistema do mundo não possa reger a nossa vida, que o sistema mundano não possa dominar nossos caminhos, nossas escolhas, nossos pensamentos. Então que o Senhor possa nos guiar em toda a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? E sempre eu começo fazendo uma crítica, ou dando uma ideia, usando até mesmo a Bíblia, né? Depois eu começo a mensagem. Tira fora que eu já tenho. Valeu. Jesus Cristo falou que você é o sal e se o sal se torna sem sabor, tem que ser o quê? Jogado fora. Na verdade, interessante que a humanidade conseguiu, Satanás, na mente humana, na inspiração do ser humano, no cérebro do ser humano, o diabo conseguiu incutir, colocar uma ideia de enganar a raça humana com o sal. Quando Jesus Cristo falou assim, o sal se torna sem sabor, não é sabor de sal, mas é sem propriedade. Amém? E quando você compra no mercado aquele salzinho, sabe? Está escrito sal, aquilo não é sal. Aquilo é o sódio que foi tirado do sal. É o gosto do sal. Só. E não tem propriedade, não tem sais minerais. Quando Jesus disse no termo grego, se o sal ficar sem propriedade, ele não serve para nada. Ele não falou sem sabor em si, a expressão grega, mas sem propriedade. E que a pessoa sabia quando vencia, quando acontecia, por causa da coloração do sal. Está entendendo? Então, e o desgaste dele, sobretudo quando ele virava pó. Quanto mais pó, não tem esse negócio de comprar sal rosa já em pó, é mentira, igreja. Ele morre, a propriedade morre. O sal é em caroço. O que é sal morto da época de Cristo? É só quando ele se tornava pó. Ele se tornava pó, ficava morto, não presta. Então o pozinho, aquele pozinho, sabe? Migalhinha, que nem açúcar, união, inteiro não presta, não tem nada. Você pega então o sal grosso, sabe sal grosso? Caça carne, ele tem sais minerais. Você pega o sal rosa grosso, tem sais minerais. O sal rosa moído não tem sais minerais. Dura 15 minutos só quando você moe. Então você que é preguiçoso, o que acontece? Você joga na água ele, no finalzinho do cozimento, ele derrete o sal grosso. Só para você aprender, amém? Porque o evangelista pensador ensina vocês a pensarem, né? Então, para você aprender, dá mais valor. E o açúcar nem se fala, né? O açúcar foi criado pelo inferno. O papel dele é fazer você casar com a mulher do diabo, a diabetes, né? Então, fique esperto disso daí, amém? É o propósito do diabo, fazer você casar com a mulher dele. Ele tem um monte de mulher chamada diabetes. E aí você se ferra. Então Deus criou o açúcar? Não. O capeta deu inspiração para o homem tirar o açúcar, etc. Daquela velha história, né? Você pega lá, por exemplo, o exemplo que a gente sempre dá sobre o açúcar, o mel. Deus criou diretamente o mel, vamos dizer assim. Aí você pega o mel, 24 horas depois, uma colher de mel teu corpo absorve, em 24 horas. Você pega a mesma colher de açúcar, 15 minutos depois já está absorvido. Você viu? E o índice glicêmico sobe lá em cima de tal forma que te dá uma fome do caramba, como se você tivesse que engordar, né? Por isso que a Bíblia fala, as frutas na Bíblia para o inverno. O que eram as frutas para o inverno? As pessoas tinham que engordar no inverno, um pouquinho antes do inverno. Então eles comiam muitas frutas, né? E para você engordar comendo fruta, você tem que comer muita fruta, está entendendo? Mas muita mesmo. Veja só,
Gente, vamos pensar. Mas hoje nós vamos entrar num assunto espiritual muito profundo. Esse daqui vai para o programa, vai deixar na igreja, vai para o meu pensador também. Vai para os dois. Chazinho. Amados, o assunto hoje é sério. Meu Deus, daria uma escola do ID dobrada. Então, que o Espírito Santo te dê paciência ou que ele acelere. Amém? Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre... Abra a sua Bíblia no livro de Filipenses 3, 17 a 21. Gente, cada comentário bíblico que eu leio, um pior do que o outro. Os escritores são tão incrédulos que eles tentam persuadir as pessoas numa doutrina errada. Colocar numa doutrina errada. É incrível. Ô pastor Márcio, põe o sofá ali, ó, para a pastora Elisandra. Tem um sofá por aí, não tem? Vai lá, Marcos, ajuda lá. Ela está dodói. Não é melhor? Tem um sofá lá, ajeita lá para ela. Vamos lá. Filipenses 3, 17 a 21. Olha, interessante a unção do Espírito. Que interessante. Pelo menos eu estou tendo a percepção dela de maneira muito forte. Ele vai fazer algo extraordinário hoje na sua vida. Ou vai te dar algo extraordinário no teu espírito. Não importa, vai ser tremendo. Filipenses 3, 17 a 21. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Diga inimigos da cruz de Cristo. Grava isso. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Fecha a Bíblia. Interessante. Profundo, poderoso e mal interpretado, mal seguido, ignorado. Esse versículo é um dos mais ignorados que existe. A Bíblia por si mesma é ignorada, as pessoas lêem livros, tudo sobre a Bíblia, menos a Bíblia. Você já viu? Com a desculpa que não entende a Bíblia. Na verdade não, é que a Bíblia causa coceira. Ou ela exige algo de você que você não consegue alcançar. É porque você usa a tua força, teu método, a tua maneira. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Tá. Aí ele fala de algumas pessoas com lágrimas, triste, decepcionado. De umas pessoas. O destino deles é a perdição. Estou falando de uns irmãos da igreja, da região de Filipos, dos filipenses. Então, o destino dele é a perdição, o seu Deus é o estômago. A palavra grega aqui é glutonaria. Só pensam, a palavra grega só pensa em comida. Olha só a consequência. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Tem orgulho de pecar. Só pensa nas coisas terrenas. Só pensa nas coisas da terra. Não pensa nas coisas do céu, no propósito de Deus, no chamado celestial, nada. Só pensa no que é terreno. A vida deles é essa. Mas o que levaram eles, qual foi o começo de tudo? O que é o Deus deles? O estômago. Igreja de Jesus, muito interessante. A igreja de Jesus, ela se vangloria, porque ela é salva e o mundo estava para o quinto dos infernos. Se vangloria porque não bebe, não fuma, não usa droga. Já viu? Se acham cheio de querer, como disse o finado Delci, cheio de querer, né?
Então, ele se acha melhor que os outros. Parece aqueles caras do passado, na época que Jesus ensinou, dos fariseus. Eu não sou, Senhor, como os pagãos, eu não sou como os demais, eu até jejuo e oro, sei das quantas. Interessante, as igrejas se vangloriam. Quem dera se uma igreja se vangloriasse hoje porque jejua. Nem isso tem, pastor Márcio. Gosto de olhar para a cara do pastor Márcio, hoje não estou olhando para a cara dele. Nem isso tem, está ali. Nem isso tem. Você está entendendo o negócio? Eles pelo menos jejuavam. A igreja hoje, ela se vangloria, pega a Coca-Cola assim, ó, que não tem nada a ver a Coca-Cola, tipo cola, né? Não processa não Coca-Cola. Eles têm muito açúcar, então eles pegam a Coca-Cola e falam, olha, ó, pega o chocolate, o bolo, ó. E ó, se falar de jejum para eles, eles falam o quê? Jesus morreu, ressuscitou, pagou o preço, para que eu não pague mais o preço, aleluia. Você está entendendo? Cambada de grutões, não vê a hora de acabar o culto, tem uma festinha, não vê a hora de comes e bebes. Quando tem reunião, quando tem culto, o negócio é churrasco, comida, não, quem dera fosse churrasco, é bolo, refrigerante, suco, tudo que é, quanto mais doce melhor. E usa um monte de versículo para expressar de forma errada o entendimento sobre esse assunto. Por que Paulo falou, o teu Deus é a Diana? Por que Paulo não falou, o Deus é fulano, ciclano, beltrano? Mas ele falou o estômago, porque é crente. Eles tinham se convertido, largado a idolatria, e eles estavam fazendo o que então? Só idolatrando o seu estômago. Só servindo ao seu estômago. Será que tem açúcar aqui? É o pensamento de alguns, eu sei como que a mente impura. Vem tomar aqui para você ver. Então, veja só, é interessante observarmos isso. É interessante você entender isso. E esse Deus estômago tem destruído a igreja de hoje. Tem acabado com a igreja hoje. Não precisa abrir em 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Diga, treinamento rigoroso. Diga, treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para que é a nossa salvação. Ele estava dizendo que nós temos que lutar pela nossa salvação. Yes. Para o propósito de Deus. Porque o diabo tenta tirar ela todo dia. Por isso Paulo, quando escreve ao povo de Éfeso, ele diz assim, levanta-te tu que dormes dentre os mortos. Ou ele fala, você está igual no termo grego, vocês estão mortos, vocês nasceram de novo, mas estão junto com os mortos, indo para o inferno. É a expressão. Então acorda. Porque quando você aceita Jesus para cumprir um propósito, algo maior, um sonho de Deus, aleluia, e não para ficar vivendo escondido. Eles passam por um treinamento rigoroso, sendo assim não corro como quem, ele fala dele, sendo assim não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Muito crente aí, fica, diabo, sai em nome de Jesus, sai da minha vida capeta, mas não tem treinamento nenhum. Vai até ungir os locais e acaba desviando depois, né? Ora pelas pessoas e é destruído pelo diabo depois. Faz um monte, você viu o povo pentecostal, neopentecostal? Desvia mais que tudo na vida. Está entendendo? Porque vive se colocando em guerra espiritual, mas não tem capacidade nenhuma moral e espiritual para guerrear. Não tem revestimento nenhum. E diz que é fé, não sabe nem o que é fé, meu amigo. Eles andam por hormônio, não confunda a fé com hormônio, pelo amor de Deus. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado.
Ó que tremendo. Ele esmurra quem? O corpo dele. Interessante aqui essa palavra, para, stop. Ele diz assim, eu esmurro meu corpo. Ele não diz, eu me esmurro. Cadê um obreiro aqui? Qual é aqui? Isso mesmo. Pode ser esse mesmo. Aí tem que subir pela escadinha. Todo o tamanho da tua perna, não que saltei, mano. Aí tá. Ele é meu corpo. Eu sou o espírito humano, ele é meu corpo. Se eu tivesse que me esmurrar, pá, 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 né? Eu me esmurro. Do que ele está falando? O espírito dele tinha nascido de novo. Amém? Nós somos ser espiritual que temos um corpo, que temos uma alma e habitamos no corpo. Então ele diz, eu esmurro, ele é meu corpo. Eu, espírito, esmurro o meu corpo. Eu bato certinho. A palavra esmurrar é deixar roxo, bater, fazer sofrer. E a única maneira de você esmurrar um corpo humano, fazer sofrer, não é deixar de pecar não, igreja. Você não consegue. É jejuar. Amém? Diga jejuar. Quando você vê a palavra jejum na Bíblia, Jesus certa vez falou o quê? Mateus 6,16. Quando jejuarem, ele esperava então que a igreja viesse o quê? Jejuar. Ele não disse, se jejuar, aí seria livre-arbítrio nosso. Mas quando jejuardes, faz parte dos mandamentos dele. Amém? Faz parte do crescimento espiritual. Mas nem se fala. Romanos 8 é um espetáculo de ensinamento sobre jejum. Nem somente Colossenses e Filipenses, quando fala mortificar a carne, é jejum. Então, aí alguém fala, não, mas eu não posso, porque Jesus morreu por mim, ressuscitou, eu não preciso jejuar. Jesus falou para ser imitador dele ou não? Paulo disse assim no livro de 1 Coríntios 11:1, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Efésios 5:1 diz, 2, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício de aroma agradável a Deus. Presta atenção. Olha só. Agora, se você pegar o livro de Romanos 8, ou melhor, Romanos 8, 9 ao 13, entretanto vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Pare, stop, a condição. Quando você aceita Jesus Cristo, o teu corpo fica morto por causa do pecado. Ele está cheio de pecado. Não sai o pecado. Não sai nada do que você gosta de fazer. Não sai. Vício, nada na hora. Você aceita Jesus, teu corpo, a condição dele, os gostos, o prazer, a vontade dele é o quê? É de pecar, é de errar. Então a condição dele é o quê? Está morto. Aí o apóstolo Paulo dá uma revelação tremenda, o que historiadores, filha das mães, não xingo vocês, seus, porque é pecado, mas veja só, homens que escrevem comentário bíblico, têm medo da verdade, chega nesse ponto aqui, eles dizem que isso é um dia lá no céu, vai acontecer. Paulo falou anteriormente, nós vamos habitar, receberemos o corpo glorificado dele. Diga, essa é outra etapa. Mas a vida, o vencer o pecado, é agora, é aqui. A vida de Deus, do teu espírito, liberar o poder do teu espírito humano no novo nascimento, para a tua genética, para a tua carne, não, agora, é para hoje, é para os tempos de hoje. Então veja só, a condição então, a tua carne está morta. Então Paulo diz assim, vamos dar vida a essa carne, aleluia, vamos dar vida a essa carne. Aí ele diz assim, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Você nasceu de novo. Não tem preço nenhum. Qual? Apenas diga, fé. Aí ele explica. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, dará vida aos seus corpos, o quê? Que estão mortais.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, isso não é um dia, igreja, isso é agora. Ele vai dar vida ao teu corpo o quê? Mortal. Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Repete constantemente. Pela lei do português aqui, ele até saiu fora. Que ele repete a mesma coisa, para entrar mesmo. Portanto, irmão, estamos em dívida. Diga dívida. Diga responsabilidade. A palavra dívida aqui é responsabilidade. Estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Romanos 8,6, a mentalidade da carne é morte, a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você vai morrer se você viver de acordo com a carne. Se você viver para a carne. E uma delas, o crente, como é que o crente vive para a carne? Por Deus dele o estômago. Diga Deus o estômago. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Os membros do corpo morrer pelo Espírito. Ou, como diz a palavra, se mortificar a vossa carne. Diga, fazer morrer é mortificar os membros do corpo. Que é a expressão grega usada para separar, sofrer ou jejum. Diga jejuar. O crente não gosta de jejuar. Para terminar, só vou deixar o último versículo para entender o propósito final do jejum para a tua vida, que é lindo. Estou no penúltimo versículo. Portanto, irmãos, eu estou indo rápido. Rogo-vos pela misericórdia de Deus, eu estou em Romanos 12, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que ser capacitado por Deus para experimentar o que Deus quer de você. E aí, traz para frente, se você não for capacitado por Deus, você não pode experimentar o que Deus quer para você. Então, você vai viver uma vida miserável, carnal, uma estrada, um propósito. Deus tem um propósito, cada dia para você. Mas se você viver no Espírito, por isso que fala, pô, o destino daquele cara foi tão triste, porque ele não está dentro do propósito de Deus. Ou depende do que é tristeza para você, né? Paulo perdeu a cabeça e foi tremendo. Salvou milhares de almas por causa disso. Então, veja só. De trás para frente. A última parte ele fala o quê? Para você ser capacitado por Deus, você tem que o quê? Apresentar o teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é através da comunhão, diga oração, meditação na palavra e muito jejum. Como diz um camarada que ensina sobre força, ele fala alimento forte, né? Ele fala que a carne é um alimento forte, né? Então eu diga jejum forte, jejum fraco. Eu jejuei muitos anos, por 20 anos eu jejuei bastante jejum fraco. Porque eu aprendi que 2 vezes por semana, ter uma vida jejuada é legal, é gostoso. Orar bastante e tal, mas nunca consegui vencer muitas coisas aqui dentro de mim. Muitas coisas interiores e exteriores. Ao ponto de um dia eu estar dominado dentro da minha mente por muita pornografia e exteriormente. Então, aí eu tive que aumentar um pouco o jejum. Me lembrei uma vez que eu fiquei bem quando jejuei 5 dias direto. Então, eu aumentei o jejum. Só que no segundo, terceiro dia, fazia de 2, 3 dias. Eu ficava pior. Então, eu decidi aumentar ele para 8 dias. Foi 8 dias, depois eu meditei mesmo. Para 7 dias, mas eu acabei fazendo 8 dias de jejum. E quando eu fiz esse jejum, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, fiquei pior. Mentalidade sexualmente, muita tentação, muita coisa. Mas no 4º dia caiu. Ah, se eu soubesse que seria assim fácil. 4º dia direto, só tomando água. E aí caiu. Eu nunca gostei de jejuar, mas jejuava. Muitas vezes jejuei 3 vezes. 3 dias. Uma vez só na vida, no passado, jejuei 5. Né, quando estava com muito problema muito sério, resolveu o problema. E aí,
Problema financeiro, sempre jejuava 24 horas, 48 horas, resolvia tudo. Mas a minha carne, não. E aí eu falava, Deus, um dia você vai dar conta. E continuei usando a fé. Alguns caras até falam, não, só usa a fé que Deus um dia opera. Eu continuei, seguindo a ideia de algumas pessoas em livros que li. Mas meditando na Bíblia, eu entendi algo. Se Jesus Cristo, ele era perfeito, ele jejuou 40 dias. Imagina nós que somos imperfeitos. Quantos 40 dias que nós precisa, como diz o caipira. Entendeu? Aí vendo o testemunho de uma mulher que estava no sanatório, ela jejuou, davam comida para ela, ela pegava e jogava no vaso, e quando perceberam alguma coisa que está emagrecendo, faziam ela comer, ela saía, vomitava tudo, e assim por 21 dias ela jejuou. No 21º dia ela foi liberta do demônio de loucura. Um jovem foi liberto depois de 14 dias de jejum. E aí eu fui entendendo muita coisa, estudando muito sobre o jejum. Eu decidi então jejuar 7 dias, para sair toda impureza e pensamento, e outras coisas que estava difícil alcançar em Cristo. No 4º dia alcancei tudo que eu queria, naquele momento. Continuei até o 8º dia no jejum. Foi muito fabuloso, foi muito bom. Eu quero que você entenda, eu sei que é difícil para você me ouvir, mas eu deixei chegar nesse estado. Se eu jejuasse antigamente, toda semana, 3 vezes pelo menos, ou mais, fizesse jejum de 21 dias, eu não chegaria nesse estado de tentações e coisas na carne. Não chegaria. A falta de jejum me amarrou, me segurou. Eu não jejuei fazendo regime, não emagreci fazendo regime. Deus fez eu jejuar para quebrar a carnalidade. Amém? Eu quero que você entenda isso, estou dando testemunho. Estou me vangloriando aqui. O jejum fez com que eu visse coisas que eu nunca tinha visto. Eu achava tudo na Bíblia, algumas questões difíceis para mim. Agora eu alcancei elas, é muito fácil. O jejum libera o homem interior teu. Ele é reescrito, como está escrito, a vida de Deus, a transliteração seria hoje, na Bíblia correta escrita, seria assim. O dia que eu for fazer tradução da Bíblia, né, se chegar a esse ponto, Deus permitir, eu vou escrever assim, é fato. A vida de Deus é reescrita, ou seja, nas tuas células, que tem a escrita do pecado, é reescrita pelo poder do Espírito Santo, os mandamentos e as promessas de Deus. É o que está escrito ali. O teu corpo mortal, está morto, começa a ser vivificado pelo poder de Deus. Os teus desejos mudam. É como se você olhasse para o espelho, depois de algum tempo, orando e jejuando, e você contemplasse você mesmo, teu espírito vê, você vai ver quem você é mesmo, do que você realmente gosta e do que não gosta. E aquilo que te atraía como fosse um açúcar, que quem é viciado em açúcar, agora quem sai do açúcar não gosta mais de açúcar. Quem toma café com açúcar, depois lá o cara não quer mais saber, é ruim, ele não quer mais saber daquilo. Então, não quer mais saber. Mesma coisa, o pecado fica ruim, as coisas erradas ficam péssimas. Então aquelas coisas que na Bíblia você lê e faz cócega em você, coça teu ouvido e que você acha impossível ser daquele jeito. Você tem que crer, amém? Que Cristo vai te levar, usar a fé, louvar o Senhor e continuar caminhando por fé, crendo nele. A justiça é no Espírito. E agora você vai ter que o quê? Pagar o preço do sacrifício da comunhão com Deus através do jejum. Eu descobri que 1 hora de jejum para a minha vida, orando 8 horas em línguas, entra numa dimensão. Mas se eu oro 1 hora e jejuo 24 horas, eu entro na mesma dimensão. Ficou fácil? Ficou mais fácil orar. Amém? Você está me entendendo? Para todo mundo é igual. Cada um tem uma dimensão espiritual que entra. Então, o jejum vai acelerar o processo. A oração em língua acelera o processo de crescimento espiritual. O que a oração em língua faz? Ela revela os mistérios. Eu não estou falando para você que é papagaio, que prega sobre oração em língua porque os outros ficam pregando. Vai caçar prego.
Então, é que tem crente papagaio demais, até escreve livro sobre oração em língua, só fica copiando dos outros, não ora nem 1 hora em língua, nem meia hora, nem 20 minutos, está entendendo? Orou um tempo na vida dele, agora prega sobre oração em língua, como se vivesse orando em língua, seu mentiroso hipócrita do caramba. Então, aí o que acontece? Eu estou dizendo de pessoa orar em língua. A oração em língua, ela revela os mistérios de Deus. Um crente que ora em língua, ele tem uma revelação da palavra de Deus tremenda. Mas também o crente que ora em língua e não lê a Bíblia, ele não tem revelação nenhuma. Ele não lê Bíblia. A oração em língua te prepara para você enxergar as verdades de Deus. Então, a meditação na palavra é a principal na vida de um crente. O segundo é a oração. Paulo disse, a oração em língua era tão importante que ele disse assim: eu oro em língua mais que todos vocês. E ele era um cara que vivia em jejum. Jesus espera que você jejue. Se você não gosta de jejuar, larga a mão de ser crente. Larga a mão de ser cristão. Ah, não gosto, também não gosto, ninguém gosta. Por isso chama sacrifício. Por isso chama matar a carne. Por isso chama mortificar. Porque o negócio é ruim. Amém? Ah, mas eu vou perder os músculos. E daí? Quer perder a tua salvação? Ah, não vou perder não. Cuidado, você não sabe. Amados, o jejum te leva para um grau espiritual tremendo em Deus. Respostas de oração, problemas financeiros, familiares que você se encontra. O jejum vai liberar o poder de Deus para toda essa ação. Quando você vive uma vida jejuada, quando você começa a jejuar, o capeta quer falar que é mentira. Mas quando você vive uma vida jejuada, você fica inabalável na fé. E a primeira coisa que o jejum faz, te ensina a andar por fé e não por hormônio. O crente chega na igreja, todo mundo naquele jogo de luz. Vamos lá, pulando, 1, 2, vamos lá, dançando, vamos lá, chutando, socando, pá, né? Vamos lá, golpeando. Mais ou menos assim eu escuto hoje. Todo mundo alegre, soa, serotonina e endorfina fluindo. Olha o poder de Deus! Continua, vamos ver. Nos clubes, boates por aí, para continuar a noite inteira, você tem que tomar uns LSD da vida, uns comprimidos, né? Algumas coisinhas. Lança perfume, na minha época lança perfume, hoje nem existe mais, né? Então, aí acontece, o que acontece? A pessoa, toda alegre, aí continua, né? Dá uma cachaça aqui, vai dando força, e vai a noite inteira, Agora os crentes hoje, chegam na igreja, canta meia hora, 40 minutos, aí a unção está acabando, a unção do Espírito desaparece, todo mundo cansa, serotonina liberou, mas já, aí todo mundo se sente bem, aliviado. Na academia também acontece a mesma coisa, fazer Muay Thai é a mesma coisa, Krav Maga e tal, aí você senta, pratique Krav Maga, amém? Então aí você sente, que é muito bom, para o mundo que está hoje é bom praticar arte marcial Krav Maga, né? Se você não tem fé para Deus te proteger, pratique Krav Maga, amém? Então, aí veja só, ou pratique porque você gosta também, como para fazer exercício para a saúde, o homem nasceu para fazer exercício, se não faz, morre infartado, ou coisa parecida. Então, a Bíblia fala disso, mas não é outro dia nós pensamos e falamos sobre o assunto. Provamos na Bíblia também. Mas antes da queda, o homem fazia exercício, mas outro dia eu falo, tá? Então, libera, cadê a unção? Davi pulou por horas, no poder do Espírito. Andou quilômetros pulando e dançando, cheio do Espírito de Deus. Aí sim. Então as pessoas, elas seguem a Deus por hormônio hoje, não por fé verdadeira. Hoje eu entendo porque um monte de crente manifesta demônio na vida. Está chegando a hora de um monte de crente manifestar demônio de novo. Por quê?
Porque eles não têm espiritualidade, não têm unção, não têm salvação, que eles têm hormônio. Assim como segue uma filosofia de vida, uma filosofia, assim como o camarada vira vegetariano ovo-lacto, coisa parecida, ou vegano, uma filosofia de vida, ou carnívoro, ou idade da pedra, tal, não importa. É uma filosofia de vida. Assim como ele segue um sistema de ficar indo na natureza, morando na natureza, vivendo só da natureza, é um estilo de vida. O crente é assim hoje, meu amigo. Tudo porque o sem vergonha não jejua. Ele não jejua, porque o Deus dele é o estômago. Ah, eu não me prostro para imagem nenhuma, só para o meu estômago. E é hormônio. O que o jejum faz? O camarada chega na igreja, primeiro dia, 24 horas de jejum. Começou ontem, 18 horas, vai para o culto hoje, 18 horas. Então ele vai comer 21 horas, faz de conta. Ele chega aqui, toda vez ele chega o quê? Pulando, alegre. Né? Aí ele chega no culto. A Bíblia fala que eu tenho que ficar alegre, né? Ele tenta até ser um ator. Oi. Beleza? Tá nervoso, meio. Aí toca uma música. Corre aqui, toque, corre aqui. Vamos, guerreiro de Deus. Só não cai. Não cai, não morre, porque senão a tua mulher, a namorada casa com outro. Vamos lá, e ganha na loteria. Vai lá. Toca aí. Vai tocar ou não vai, mano? Aí ele toca assim, a pessoa toca assim, normalmente a pessoa fica até arrepiada, né, na hora. Quando chega, entra na igreja, ele não sente nada. Está de jejum. Ele não sente nada. A não ser que ele tenha uma intimidade muito grande com o jejum, já saiu, já quebrou a carnalidade, aí ele vê o mundo espiritual como é. Como eu estou vendo. Eu estou vendo agora. É só eu ligo a fé, eu vejo. Aí você aprende a ligar a fé, desligar a fé, massa, né? Então, veja só. Ele está tocando, a pessoa... mas aí quando você está jejuando, acaba tudo isso. Quando começa o jejum, tá bom, para de tocar. Fica aí. Quando começa o processo de jejum, ele te ensina a não andar pelo que sente. Até então você andava por sensações que vinham da carne. Você estava acessando a carne para adorar a Deus. Que vergonha, que besteiragem, que coisa feia do caramba, que hipocrisia, que nojento. Pela primeira vez agora você vai adorar a Deus pela fé. O jejum é bom que ensina você a andar por fé. Porque quando você começa a jejuar, você nunca jejuou, parece que Deus nem existe mais. É verdade. Você fica tão desanimado. O que está dizendo para você? O que o teu espírito está falando? Viu como você está fraco? O Espírito Santo falando para o teu espírito. Viu como você está fraco? Teu espírito está quase um esqueleto lá, que nunca foi alimentado direito. Nasceu de novo, mas já está morrendo. Está entendendo? Está morrendo de inanição. Está quase... morreu. Quase morrendo. Aí o teu espírito está lá. Você nunca andou por fé. Ia ser muito crente. Então, quando você jejua, a mulher falou para mim, nunca mais vou jejuar. Quando eu jejuei, eu quis matar todo mundo, eu quis sei o quê, e eu fiquei bravo, eu fiquei doida, e parecia que o céu, Deus não existia mais para mim. Eu voltei a comer, Deus não existiu para mim. Você entendeu? O Deus dela é o estômago. A sensação que é causada pelo resultado de hormônios que vêm pela comida, por causa dos aminoácidos que ingere no corpo. Por isso que o jejum quebra isso.
ele quebra esse negócio de você, não é agradável. Jesus foi tentado no deserto por 40 dias. Eu vou terminar aqui. Ele foi tentado no deserto por 40 dias. Agora, eu não sei se esse pregador escreve cada livro de jejum e fala assim, aí o diabo foi lá e tentou, porque a Bíblia fala que nos últimos dias o diabo foi tentar Jesus com o poder dele. Quando ele ficou no ápice do poder, o diabo viu, aí o diabo tentou com o poder dele. Mas até então, ele tentou de outras formas, levantando um monte de situação. Tentou, de certo, dar medo, tentou criar pânico, tentou um monte de coisa. Está entendendo? Foi 40 dias de tentação, gente. Não foi no primeiro dia que ele falou, transforme essa pedra em pão. Isso aí foi no último dia, quando Jesus teve fome. Você está entendendo? Diferente de você, que tem fome no primeiro dia, né? Então, aí o que acontece? É incrível. E jejum forte é jejum que ultrapassa 24 horas. Não falo para todos, depende da pessoa de idade, um jejum de 12 horas é equivalente a 3 dias. Depende do corpo. Então, jejum forte, jejum de dias, 2, 3 dias direto. Jejum forte é de 48 horas para frente. Quer ter uma vida normal, espiritual de crente, faz 2 jejuns de 24 horas toda semana. Aí você vai ter uma dimensão boa espiritual. Quer ter uma vida de crente profunda, mais profunda, faz um jejum por semana de 48 horas. Quer ter uma vida sobrenatural, de milagre extraordinário, faz 2 vezes de 24 horas por semana, uma vez de 3 dias direto por mês. Aí você vai ver a ação de Deus de maneira sobrenatural. Agora, quer ter uma vida de milagres semelhante a Jesus? Aí vai aumentar para 7 dias, 8 dias, 21 dias e assim por diante, 2 vezes por ano, fazer jejum de 21 dias. Nós vamos ter um jejum só que de Daniel, para a direção de Deus, jejum de Daniel, para a direção de Deus, para a sua vida, para abençoar também sua família. Quem conseguir ficar 3 dias direto vai conseguir. Em janeiro agora vai ser o jejum comunitário da igreja, amém? E as pessoas que quiserem ficar aqui, comer aqui, vai ser o jejum de Daniel, vai comer o que Daniel comia. Então, 21 dias assim. E alguns que quiserem ficar os primeiros dias sem comer nada, é excelente, excepcional. Ou mais, ou coisa parecida. Então, participar junto, vir aqui na igreja orar, pelo menos voltar para sua casa, ou alguns quiserem ficar na igreja, vai ser um período de férias. Aproveita isso, vai ser no final dos últimos dias de férias. Vou estragar tuas férias. Deus quer estragar tuas férias, né? Fala com ele, né? Então, veja só, para encerrar, é importante o jejum. Ele libera o poder de Deus. Leia a Bíblia, confessa a palavra. O que acontece quando você começa a louvar o Senhor por um pedido? Deus, obrigado que você me deu tal coisa. Aí passa um dia, 2 dias, e você começa a jejuar. Você entra numa dimensão do Espírito tremenda. O céu começa a trabalhar para você de maneira tremenda. Porque verdadeiramente agora você está usando a fé e a adoração verdadeira. Só o jejum libera a fé verdadeira. Um cara um dia orou por mim e falou, eu estava muito doente, ele orou por mim, não, creia que tem que crer que está curado, creia aí. Olhei para ele, esse hormonal. O diabo ferrou a vida dele, né? Porque só seguia pelo hormônio, Deus. Você está entendendo? E o primeiro passo do jejum para a tua vida é para você conhecer Cristo. Se humilhar diante de Deus. Fala, Deus, eu não posso. Eu quero que o Senhor viva em mim. Cristo vive em mim. Eu quero descobrir quem sou eu, o que o Senhor quer de mim. Esse ser que nasceu de novo, quem é Ele? Aí quando ele for liberado, que nem casca, que nem um ovo, quando você sair, quebrar o ovo,
e sair lá para cima, olhar, que tremendo. Mas você vai ser um pintinho, fica tranquilo. Então, você vai ver, nenhum dinossauro, tá? Você vai ver o mundo espiritual verdadeiro. Você vai saber o que é andar por fé verdadeira. Você vai saber o que é liberdade em Cristo. O que é paz verdadeira. O que é poder de Deus. Mas é um processo. Quando você começa, você vai sentir a tua carne. Você vai ter um desconforto horrível. Continua firme. Se reprovar, pede perdão, comece de novo. Se cair, né? No jejum, continua outro jejum. Vai fazendo, tentando. Vai crendo, confessando, eu amo jejuar, eu amo jejuar, eu amo jejuar. Eu confessei isso durante 40 dias, eu amo jejuar. Eu sei o caminho da fé, eu não sou besta, né? Sou burro. Então, eu usei 40 dias de confissões. Eu sou sistemático, eu crio um monte de regrinha aí para mim mesmo, né? Aí eu criei 40 dias de confissão, eu amo jejuar, para depois começar a jejuar. Hoje eu amo jejuar. Amém? Eu aconselho, antes de você começar a jejuar, se apaixonar pela palavra de Deus, jejum forte. Diga jejum forte. Jejum forte, 48 horas para cima. Amém? Então, eu aconselho, antes de você começar a jejuar, você jejuar 12 horas, 14 horas, 16 horas. Está entendendo? Nesses 3. E leia muita Bíblia. Porque quando você se apaixonar pela palavra de Deus, começar a sentir prazer, e aquele desconforto da leitura sair, que lê e dá um desconforto, quando acabar aquilo, meu Deus, ô glória, é aí que o jejum vai funcionar, é aí que você está pronto para jejuar mais tempo. Lembrando que Jesus Cristo, quando foi jejuar, ele estava o quê? Cheio do Espírito. Amém? Não que você vai esperar para o resto da vida para ficar cheio, né? Tem gente que está esperando até hoje, 20 anos depois, 30 anos, cheio, não estou cheio ainda não. Cuidado, safado. Amém? Estou te dando o caminho de ser cheio, diga a fé. Obrigado, Senhor, que estou cheio do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque eu amo jejuar. Obrigado, Senhor Deus. Escreve lá e lê a Bíblia todo dia, 4 capítulos, depois 8 capítulos, depois 12 capítulos por dia da Bíblia, que nem um pastor queria jejuar, não conseguia. Aí um pastor disse para ele, leia 50 páginas da Bíblia por dia, que você vai amar jejuar depois de um tempo. Não precisa ler tudo isso, amém? E então, mas leia bastante, porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida, e é um propósito muito importante. Eu vou te falar qual que é o propósito de Deus para a igreja. Meu Deus, o crente gosta de ter a vida de conforto com o seu Deus. Ele ama ter uma vida de conforto. Shopping center da vida. Vamos comer! Vamos para a Havana! Né? Vamos para o Outback! Vamos para o Madeiro! Né? Vamos embora! O crente prefere comer do que comprar roupa, já viu? Né? E assim vai. Essa é a verdade. Então, vamos comer x-tudo, x-salada, tudo que é coisa. Né? Morre pela boca, né? Então, aí é a vida. Ele gosta de ter conforto, ele aceita Jesus e ele se esconde na igreja e fala que os pastores têm que fazer o ID. E os pastores, inspirados pelo inferno, igualzinho o diabo falou para Pedro, Jesus não morre por nós não. Jesus falou para Pedro, sai daqui, Satanás. Tem um monte de pastor, pregador, ministro, ancião, igualzinho. Está cheio esse mundo. Igualzinho, está cheio. Está lotado. Já estou terminando. Mas está lotado, mano. Está cheio. É incrível. Eles fazem igualzinho. Ele pega você, faz você líder de célula, líder de grupo, faz você não ser um pensador, faz uma pregação temática, né? Está um tema amor, aí fala sobre amor, né? O cara tinha que se preparar espiritualmente, jejuar, orar por aquele culto, né? E o cara não, o cara só, pregação temática, etc, né? Uma coisinha, aí prepara e faz líder, faz obreiro, e te manda orar, manda expulsar capeta, e você depois se arrebenta, ele coloca outro no teu lugar, que você se dane, e assim vai as igrejas.
e cresce, fica gigante, cheio de pus. Fica uma merda, cheio de merda espiritual, do capeta. Aí vira uma bagunça tudo. Então, de um lado, tudo porque o crente não quer o quê? Quer se esconder. Ele quer conforto. Ô filha da mãe, você vai ter eternidade para descansar. Amém? Você vai ao filho de crente, você vai ter eternidade para descansar. Não é que você não pode viajar, mas crente cheio de espírito, quando viaja, já viaja para, eu vou ganhar gente para Cristo, eu vou chegar na praia, vou manifestar a capeta, eu vou pregar, eu vou fazer a obra, vou orar em língua. Ô glórias! Não vejo a hora de viajar, porque eu vou ser pregador estrangeiro. Ô glória! Está entendendo? Crente cheio de espírito é assim. Ele fala, eu vou pregar para o mundo. Estou indo pregar para os 4 cantos da terra. Tem crente que já pregou nos 4 cantos da terra. Você pergunta, você foi pregar? Não, eu fui viajar para descansar na Europa, no mundo todo, até ganhei gente até na montanha russa. Lá onde mesmo? Em Orlando. E aí, aceita Jesus, cuidado, é para o inferno, hein? Receba! Porque crente cheio do Espírito sempre está trabalhando para Deus. É sério, sempre. Os grandes pregadores, eu amo ver histórias dos grandes pregadores, choro demais, fico envergonhado. Os caras pregavam com roupinha assim, caindo neve, e eles estavam lá pregando o evangelho na rua. Meu Deus do céu, é muito forte. Fico com vergonha. Outros morrendo, tocando fogo nele, crianças morrendo e falando, Senhor, louvado seja o Senhor, mãe, não tenha medo, estou indo para o céu. Meu Deus, é muito forte. E os crentes de hoje só querem se esconder, mas o crente daquela época queria se esconder também. Paulo sabia, o Espírito Santo sabia, que crente quando aceita Jesus, quer ver na vida boa. Isso é forte. Esse versículo é um dos versículos mais fortes da Bíblia para o meu coração. Para a minha vida. Estou brincando. Para você. Para nós. É a verdade absoluta da igreja, do desconforto que Deus quer causar na tua vida. Agora Deus, não é a carne, hein? Deus não muda a tua vida financeira, Deus nunca resolve a tua vida, sabe por quê? Porque você está vivendo para você mesmo. Então você que é o problema. Faz campanha da prosperidade e nada, né, safado? Não vai resolver. Por quê? Porque o negócio é o quê? Deus é dono do teu negócio e você parece aqueles pregadores que interpretam errado. Romanos 8, 26. Esse dia um pregador mandou uma mensagem para mim. E assim, Romanos 8, 26. Eu acho que é isso. E o Espírito Santo intercede por nós, que gemidos nesse dormir, porque não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede, sabe orar, blá, blá, blá. Né? Romanos 8, 26. Aí o cara coloca, o Espírito Santo intercede por teus problemas. Mais um, santo idiota, perdoa, Senhor. Não pode amaldiçoar, abençoa ele, falei. Como pode isso? Se o Espírito, se você fala que você recebe de Deus e você está cheio de problema financeiro, e Deus não resolve tudo, Deus é dono da tua vida, então você é um tremendo crente carne. Deus não tem nada a ver. Cadê Deus? Ué, como que pode ser Deus ser dono da sua vida se você está ferrado na vida financeira? Né, pastor Amaro? Como pode, né? Já sei! Deus está te provando até onde você pode aguentar, né? Sabia. Outra idiotice. Não pode Deus dar um mandamento, não deveis nada a ninguém. E por outro lado, ele deixava você com dívida? Pode isso? Deus fez isso com Jó. Igreja, esquece Jó, Velho Testamento, nós estamos baseados em superior aliança, superior promessa. Onde está? Se vira, acha, Novo Testamento.
Mateus, Marcos, Lucas, João. Quer ficar cheio de fé mesmo? Leia o livro de Marcos ou de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia, releia. Faça que nem eu, leia 50 vezes só o livro de Marcos direto. Para ver se você entra na tua cabeça que quando Jesus Cristo tem um problema, Ele quer resolver. Caramba! Quase falei um palavrão. Tem que me comportar. Então, veja só. Pra você ver, né? O jejum faz bem. Eu estou segurando até meus palavrões. Aleluia. Oh. Esse versículo. Eu odiava esse versículo. Minha carne odiava. Eu não. O que quero fazer, eu não consigo fazer. O que não quero, isso eu faço. Maldito homem que sou. Quem vai me livrar desse corpo? Final de Romanos 7. Romanos 8. Mas não há coragem. Opa, Romanos 7 ainda. Graças a Deus descobri algo. Eu descobri que dentro de mim tem um espírito humano, e ele quer fazer a vontade de Deus, e fora de mim tem a carne, que quer fazer a vontade do diabo. Mas até então, vou resumir, a carne está vencendo. Por quê? Porque o que eu quero eu não consigo fazer, o que eu quero fazer que é certo, eu não consigo, o que eu não quero, isso eu faço. E o que fazer com esse negócio? Ah, já sei, aleluia, Romanos 8:1. Descobri, não há mais prisão para mim. Aí ele começa a explicar todo o processo do jejum. Já sei, gente, vamos jejuar, vamos orar, Romanos 8:26, vamos orar em língua. Pega o banco ali para mim. Pega e traz aqui em cima. Seus minguado de cérebro. Como que é a palavra expressão idiomática boa para falar que não é? Não pode xingar de burro. É feio. Não, todo também. Outra palavra mais bonitinha. É falta de... Você falou para mim um dia. Desinteligente também é muito feio. É outra linguagem. É falta de recurso intelectual. Então você que é falta de recurso intelectual, meu amigo, que interprete esse versículo de forma errada, pelo amor de Deus. Cara, você vai para o inferno se você ficar mentindo. P.C. Nelson, o maior autoridade grego do mundo, segunda de hebraico, morreu acho nos anos 70, pastor batista, falava 50 idiomas, diga 50. Você sabe o que é 50 idiomas? Vai ter um intelecto assim, quase um palavrão, saiu de novo. Que abençoado, hein? A carne está morrendo, gente, fica tranquilo. Vai ter um intelecto abençoado dessa forma. Que isso? 50 idiomas diferentes, meu amigo. Eu não falo nem o português direito. Mas vai ser difícil o português, duvido se ele fala português. Duvido se Pedro Nelson falar português. Se ele falasse português, eu não ia conseguir falar 50 idiomas, que ia sobrar espaço para o cérebro dele, ele ia falar só uns 10. Romanos 8:26. Antes de eu ler o versículo secreto, diga versículo secreto, que vai dar uma paulada em você. Então, nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo ora por nós. Se ele orasse por nós, como os pastores pregam, não teríamos problema, porque a palavra grega, ele ora pelos nossos problemas. Ele ora pelas nossas dificuldades. A palavra grega lá, nós não sabemos orar de maneira perfeita, então o Espírito Santo intercede conosco, com gemidos inexprimíveis, pelas nossas fraquezas. A palavra fraqueza lá é doença, é problema, todo tipo de dificuldade e problemas. E meu amigo, cadê esse Espírito Santo? Hein, pastor Marcos, cadê ele? Porque se fosse assim, ele intercedia, e eu ia viver tremendamente. Se fosse assim, então ele era o pior intercessor do mundo. Estou fora de ser crente. Está entendendo? Mas que coisa! Que povo! Porque não dá, cara, para entender essas idiotices. Aí P.C. Nelson chega e destrói. E o cara era especialista em grego, mano. Vou até fazer pose aqui. O cara é especialista em grego. Uma autoridade da época, segundo em hebraico, primeiro em grego, os anos 60, até os anos 70, ele foi, parece, 60, 70.
Eu tenho um livro dele que eu orei para ter, eu tenho, que foi escrito nos anos 70 no Brasil. Ninguém tem, eu tenho. Mas veja só, mas eu tenho um livro mais poderoso, a Bíblia. Viu? Muito mais poderoso. Aí veja só. Ele diz, e o Espírito Santo intercede por nós com palavras articuladas que não podemos entender. Só que quando fala, ele intercede por nós, ele pega com, quando eu, aqui agora, nesse momento, sou o cara que vou orar. Aquele é o Espírito Santo. O Espírito Santo lá é feio, né? Mas tudo bem, não tem problema. Então, né? Depende, né, do gosto, né? Então, veja só, quem gosta de baixinho, tá lá, 1,70 m, quanto? 1,65 m, na verdade, 1,65 m de puro músculo, né? Então, veja só, até parece, 1,72 m aqui, até pessoa grande, né? Ele é o Espírito Santo. Amém? Sem formosura, igualzinho a Bíblia fala. Então, ele é o Espírito de Deus. Um homem gasto no trabalho. Ele é o Espírito Santo. Eu vou orar, cantar abaixo, palavras articuladas que não podemos entender. Cantalabacomanablachou. Presta atenção, de forma diferente agora. Quando eu levantar, depois você levanta depois de 2 segundos. Labastur piantarabacomanai. 3 segundos agora. Ribicantarabacobarabalabachobaramanas. Eu pego com, Deus pega com. A palavra grega. Quando eu oro, ele ora. Palavras articuladas, não é? Gemido. Não é falando em língua assim, lá. Tem gente que fala em língua assim, mais ou menos, né? Eu estou falando chorar mesmo. Você pode chorar, isso chama intercessão, clamor, choro, desespero, abrir o coração, cada um ora a Deus do jeito que quer. O camarada chega lá, rasga o coração diante de Deus, chora, dizia todos os vizinhos, ninguém vai saber de Jesus também, porque né? Ele, meu Deus, onde o senhor está, agradecer? Não tem problema também orar, desviar, depois você chega cheio do Espírito, e você converte tudo para Deus, né? Então, você entendeu a palavra grega? Vou de novo, 3 segundos, espera, camarada, apressado. Esse Espírito Santo é muito apressado. E nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pega com, então, cantalabacobarabacoba. Baixe, Espírito Santo. Espírito Santo, vou te explicar. Eu estou orando, eu pego, quando eu levanto, aí o Senhor, Espírito Santo, levanta. Tá bom? Então, rabacobarabacobarabalabacobarabachou, aribiantas, aleluia, palma. Vamos, xarabacô. Você entendeu? Agora, quando você vê um cara falando, é um absurdo, né? Porque qualquer entendedor de português, o cara faz letra, né? Tem ninguém que faz letra aí não? Veio teu filho não? Tá desviado para outra igreja? É isso? Veio de manhã. Mas hoje está para outra igreja, né? Não? Está namorando. Tá certo. Sei. Então tá. Mas não importa. Aí o cara faz letra. Aí o cara faz de conta que faz letra, mas não é crente. Ele lê aquilo. Aí um pastor prega aquilo. Ele olha, estou fora de ser crente. Porque o que eu conheço de crente, que a vida está arruinada, está ferrada, destruída, e diz que tem um Deus, que é o terceiro, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o para-parada, que ora pela pessoa, e a pessoa está ferrada até hoje. Estou fora. Não vou seguir não, irmão. Não vou seguir não. Como diz o cara lá, do problema lá, você tem que parar de fazer esses problemas aí, como que é? Ninguém lembra de dizer, como que é? Como que ele fala? Como que ele fala, caramba? Leônidas, você precisa parar de arrumar essas confusões. Está entendendo? Pastores, pregadores, ministros, vocês têm que parar de arrumar essas confusões na Bíblia.
Vocês é muita falta de intelecto. Falta oxigênio no cérebro, espiritualmente falando, naturalmente falando. Pelo amor de Deus, o QI de vocês está entendendo? Pelo amor de Deus, vocês são muito incrédulos. Mas a incredulidade de vocês é ao quadrado, como que é o máximo? É o ápice da matemática para o lado contrário. Está entendendo? Da fé. O máximo de incredulidade, porque Deus me livre. E falar que o meu Deus Espírito Santo é fraco? Não resolve o problema? Esses meio pregadores vivem falando, largue o pecado com a sua força. Aí que você fica cheio de querer, né? Aí que você fica mais carne. Pode tirar. Agora eu vou ler o versículo que é segredo para encerrar. Não vou orar por posição de mão, fazer uma oração, você vai colocar a mãozinha na cabeça, não é para tirar do ar. Eu vou orar, não é para tirar do ar. Amém? Eu vou orar você, colocar a mãozinha na cabeça, nós vamos orar e Deus vai curar você. Amém? Aí você faz o que você não conseguia fazer antes, tá? Então, Deus vai curar você. Vai libertar você em nome de Jesus Cristo, é sério. Você só tem que entender a fé é uma escolha. Se confiar no Senhor, é lá dentro. Creia que Deus vai te curar, aceite a cura de Jesus. Eu já vou encerrar, eu vou ler esse versículo, vou expressar o Evangelho em 3 minutos, da cura, para que você entenda. Hebreus 13, não abra, 13, 11 a 14. Para o crente, esse versículo é o mais poderoso. O pastor Francisco deve amar esse versículo, vai amar muito ele, né? Esse versículo é o mais poderoso de todos para a igreja. É o id, é a expressão do id. O crente gosta de conforto, olha como que Deus gosta do desconforto para você. O sumo sacerdote leva sangue dos animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Isso é tremendo, agora eu vou te explicar. Ele faz uma linguagem figurada. Para você entender, só para você entender, o acampamento é a igreja aqui da terra. Aceitou Jesus, todo mundo se junta no acampamento. Fica todo mundo vivendo, que maravilha, que bom, vamos fazer um show na igreja. Grupo de jovens, que bom, comida, e mais comida, e vamos comer, vamos festejar, vamos dançar, vamos pular, vamos para arraial. Iha! Tudo na desculpa de fazer de bobo para ganhar os bobo, né? Ou de fazer de cristão para ganhar, de bobo para ganhar os, de cristão fazendo de bobo para ganhar os bobos. Mas aí o negócio de bobo é tão bom que eu não vou sair mais. Fica todo mundo bobo, já viu? Vamos fazer de não crente para ganhar os crentes, mas vai para lá e não volta mais. Muito massa, tá entendendo? Pior, traz de lá os não crentes e vive como não crente dentro da igreja. Que massa! Que massa não, triste. Então, aqui, o acampamento era a cidade deles. Amém? Do povo de Israel. Era a cidade. Era tudo em tendas, era a cidade. Então, aí o sacerdote ia lá, saía para fazer o sacrifício, para levar o sangue. Os animais são queimados fora do acampamento. Ele fazia o sacrifício lá dentro e levava os animais fora do acampamento. Aí o apóstolo Paulo, o apóstolo escreveu Hebreus, diz assim: gente, Jesus saiu, morreu fora também. Mostrando o quê? Que o ápice dele foi de duas formas, ele mostrou aqui. A morte da cruz, e por outro lado, ele saiu do acampamento dele, do céu, veio ao planeta Terra para morrer por você. Amém? Então ele saiu do conforto dele para você ter conforto depois. E ele está dizendo para você o seguinte: não seja uma igreja de conforto, seja uma igreja que aceite Jesus e sai para o campo de batalha, vai para a guerra, amém? Vai para a guerra. Não quer dizer que você vai sair daqui, não quer dizer que você vai sair do local, mas quer dizer que pelo menos você vai orar, vai jejuar, vai buscar cumprir o ID, aleluia!
de forma certa, não de forma mundana, como está hoje, como David Yong Cho faz a crítica no livro, mais que números, que os caras não deixam mais nem ser vendido. Está entendendo essa terra? Então, ele faz a crítica, que as pessoas faz grupo celular, faz cé, faz liderança, faz um monte de coisa, mas ninguém quer saber de jejuar, ninguém quer saber de orar, lê um monte de livro, menos a Bíblia, ninguém quer se consagrar. Medite nesse versículo essa semana toda, como castigo para você. Não é castigo, amado. E enquanto você lê esse versículo e ele machucar você e causar dor em você, você está carne, continua, deixa ele causar dor até ele matar essa carne, amém? Medite nesse versículo, passe tempo nesse versículo, está lá no livro de Hebreus 13, 11 ao 14, isso daqui é uma pregação para a escola do ID cumprida, só esse versículo, mas vamos deixar para outro dia. Vou resumir o evangelho de Cristo. Há uns milhares de anos atrás, agora fiquei bonito, né? Careca, tá ficando, chego lá. Há milhares de anos atrás, teve um ocorrido, algo aconteceu, muito tremendo, muito poderoso. Deus criou o homem, Adão criou a Eva, e colocou eles aqui para viver na terra. E Satanás veio e mentiu para eles, dizendo o seguinte, no termo hebraico, né? Na nossa Bíblia fica muito vago. Se você comer dessa fruta, Eva, se o teu marido comer, você vai ficar com poder igual ao de Deus. E você vai conhecer o bem e o mal, que é o ápice de todo o conhecimento, de todo o poder. É um tesouro muito poderoso. E eles acreditaram, comeram o fruto. Entrou toda a maldição, o sofrimento, a dor, a maldição financeira. Gastar, não tinha dinheiro, mas entrou lá. Ganhar a vida com sofrimento. Os problemas, as dificuldades. Por isso que você hoje, às vezes, entra tanto dinheiro, mas quando entra tanto dinheiro, estraga tanta coisa. Já prestou atenção? Quando você pega uma bolada de dinheiro, uma bolada de problema, vem junto. Ganhou na loteria, se ferra. Então, entrou tudo que é sofrimento e dor, doença, enfermidade. Por fim, entrou as ideias do ser humano para deixar a humanidade doente, através do alimento transgênico, e assim por diante, e assim a vida. Talvez você está morrendo agora aí, um câncer, outras doenças, uma pneumonia, e tantas doenças, destruindo, tanto sofrimento, e o pior não é isso. Adão abriu a porta para o inferno, e a humanidade começou a ir para lá e Deus não pode fazer nada. Deus não pode. Deus tinha um plano se o homem errasse. Assim como o engenheiro tem um plano num prédio, se começar a pegar fogo, um avião que vai cair tem um plano de como poder salvar as pessoas. Só que Deus, sendo Deus, criou um esquema muito mais poderoso. Adão abriu a porta para o inferno, e Jesus Cristo abriu a porta para o céu, há 2000 anos atrás. Mas para isso ele tinha que deixar o seu reino e arriscar pecar, arriscar perder a salvação, porque senão não seria de forma nenhuma um sacrifício. Ele veio como homem, negou a si mesmo, morreu, sofreu, entrou em desespero, sentiu dor, morreu em algumas horas na cruz, de tanto pecado que ele levou sobre si. Tudo para salvar a humanidade. E continuo a dizer,
Deus não pode salvar a humanidade se a pessoa não aceitar Jesus Cristo, entrar pela porta que é Cristo. Deus é limitado. As pessoas que falam que Deus é ilimitado, pregadores inventam isso. Tudo está no controle da mão de Deus. Você já prestou atenção no versículo que eu li? Você como crente se você como crente só fica no controle da mão de Deus se você jejuar e Deus te capacitar e te transformar, aleluia! Aí você fica no domínio de Deus, de outra forma não. Reações geográficas, interpretações geográficas do Velho Testamento, entre o povo de Israel e outros mundos, não é base normativa das regras de Deus para governar o universo ou mesmo a terra. Existem profecias que se cumprem, independente da igreja guardar a palavra, mas outras só se a igreja cumprir a palavra. Deus é limitado para salvar as almas, porque se não houver quem pregue, quem será salvo? E como vai pregar se não for enviado? Está Romanos 10. Deus é limitado, precisa de você. Mas Jesus abriu a porta 2000 anos atrás. Quando você aceita Cristo, você participa da salvação, recebe a salvação. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E se você é salvo, e quando você aceita Cristo, não fica por aí só. Tudo que o diabo causou e colocou aqui na terra, Jesus tira da tua vida. Amém? A doença, o sofrimento, a miséria financeira, os problemas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei está em Deuteronômio 28, é isso mesmo? Isso mesmo, 28, 14 em diante. É a maldição da lei. São muitos versículos de maldição. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou dela. Você não consegue acessar ela porque você não crê. Porque você não crê. Você não acredita. Eu vou orar hoje por você. Cristo quer te curar. Cristo quer curar você. Cristo quer te libertar. Porque faz parte, Cristo te resgatou da maldição da lei, Isaías 53, 4, 5. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade, levou sobre si toda a doença. Enfermidade são doenças causadas por demônios. São doenças congênitas, doenças normais. Ele cura. Eu fiquei tão triste. Porque as gripes matam o ser humano. E veio uma gripe aí e matou tanto ser humano. E descobriram agora, se a pessoa comer só proteína, ela não morreria. Não ia fazer efeito. O carboidrato ajuda, mas a gente pregou muito isso, né? E descobriu-se que, nós pregamos muito isso também, que o jejum, no terceiro dia, elimina a gripe. Jejum direto, forte. De qualquer gripe. Pneumonia 7, 8 dias, some. Ficar sem comer. Incrível, né? Cientificamente aumenta o teu GH. Deixa eu ver. 16 horas depois de ficar sem comer, começa o teu GH a ser aumentado. Após 24 horas, começa a se liberar testosterona alto. E o testosterona é o escudo do ser humano, de uma mulher e de um homem. Protege de qualquer doença. E eles mentindo, quanto mais testosterona, pior ficava. Tudo pagação. O ser humano é idiota. Agora, confirmar agora, cientificamente. Tudo isso que eu estou falando. Mas nós pregamos aqui e ensinamos. Tudo isso que você está ouvindo. É triste, né? Porque tantas pessoas morreram. E o carboidrato foi o maior culpado. O açúcar. Nos hospitais hoje as pessoas são tratadas doentes. Se for comer, tem que comer proteína. E não carboidrato. O que mais a pessoa ingere nos hospitais é carboidrato. Com a desculpa de precisar de energia. Para fazer o quê? Não são pensadores.
Agora, se o jejum faz bem para o teu corpo naturalmente, imagina espiritualmente. Amém? Agora eu vou orar para você, fique em pé. Cristo morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele pode te curar de qualquer doença, de qualquer enfermidade. Ele pode. Ele está aqui para isso. Não coloca a tua mente, creia. Feche teus olhos. Imagine como Moisés, ou melhor, como Abraão imaginou. Mas agora imagina você curado. Ele imaginou Deus ressuscitando o filho dele dos mortos. Imagina agora você curado. Imagina você sendo curado dessa doença que está no teu corpo. Imagina você não sentindo a dor, não sentindo a enfermidade. Oi, estão me ouvindo? Amém? Imagina você não sentindo, sendo curado, fazendo o que não podia fazer antes, pulando, tudo na tua imaginação. Isso não é força humana não, mano, isso é poder de Deus. Porque quem vai liberar a unção é o Espírito. Imagina você sendo curado. Agora começa a abrir tua boca e fala: Deus, obrigado que eu estou curado. Coloca a mão na cabeça assim, ó, as duas mãos, diga: Senhor, obrigado que eu estou curado. Diga comigo: obrigado, Senhor Jesus, porque eu estou curado, porque o teu Espírito Santo me curou. Diga: enfermidade, em nome de Jesus Cristo, sai da minha vida, sai do meu corpo. Eu exijo, saia, porque está escrito, certamente Jesus Cristo levou sobre si toda a dor e toda a minha enfermidade, e pelas suas chagas eu fui sarado. Eu estou sarado, eu estou curado. A Bíblia diz, está escrito, que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Estou sarado. Sai doença, sai enfermidade, em nome de Jesus. Fique com a mão aí, feche os olhos. Agora eu oro por você. Eu tomo posse da autoridade que o Senhor me deu, Pai. Eu estou assentado nas regiões celestiais com o Senhor Jesus. Aleluia. Eis aí o Senhor me deu autoridade para pisar em serpentes, escorpião, em toda a força do mal, e nada absolutamente me causará dano. Obrigado, Senhor. Eis aí imporão mão sobre os enfermos e serão curados. Glória a Deus. Eu imponho, Senhor. Em nome de Jesus, seja curado agora. Enfermidade, sai agora. Sai agora. Sai agora. Doença, sai agora. Sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai sair desse corpo. Solta agora, espírito de enfermidade, eu vou contra você agora. Demônio de doença, eu te repreendo agora, sai. Em nome de Jesus, você não pode suportar o poder de Deus. A glória é de Deus agora. Sai espírito de pecado, espírito de pornografia, espírito maligno está prendendo a mente dessa pessoa. Caia por terra agora já. Não é amanhã, não é depois, é agora, já. Caia por terra da vida dessa pessoa agora. Solta a vida dessa pessoa agora. Eu ordeno, caia por terra já. Em nome de Jesus Cristo. Toca, Deus. Confirma a tua palavra, Senhor. Confirma a tua palavra, Espírito Santo. Tocando. Eis aí Deus liberando o poder dele, te curando agora. Libertando você de demônios, libertando você de opressões, libertando você do medo, libertando você da doença. O Espírito Santo começa a libertar você da dor. Ó, o estômago teu, amada, que dói, mas tem tanta dor, está te curando. Coluna sendo curada agora, costa. Anda, levanta, faça o que você não fazia antes.
faça o que você não fazia antes. Toma água, coisa parecida, você não podia tomar e sentir dor. Toma água, faça o que você não fazia antes. Negará, corei, balabacô, manás. Os dentes dessas pessoas, ó Pai, que estão inflamados, que estão com obturações, que estão com o dente estragado no pé da raiz, Senhor Deus, que faz mal para o coração, restaura agora com teu poder em nome de Jesus. Pai amado, maxilar, Pai amado, ATM, ou coisa parecida, que prejudica essa pessoa, que seja restaurada agora em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor restaure o dente dessa pessoa, a boca dela, que o Senhor toque nos dentes, na boca, no corpo dela, na coluna dela, nas costas, Senhor, nos membros, que os teus membros recebam a vida de Deus, o poder de Deus, receba, seja curado. Em nome de Jesus, seja perdoado, tenha os teus pecados perdoados pelo poder de Deus. Perdoa os pecados dessa pessoa, Pai, e cura ela. Essas doenças na tua vida, muito pecado, Deus está te perdoando, Deus está te curando. Começa agora a fazer o que não fazia. Receba